Gente, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Eu vou esperar uns minutinhos aqui para ver se vocês entram aqui na live. Já preparei aqui todo o material para poder conversar com vocês um pouquinho hoje. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Claro que alguns desafios sempre acontecem, né? Quando a gente se dispõe a fazer uma coisa nova, né? Então, no meu caso, hoje, como vocês podem ver, eu estou com o microfone na mão, porque desmontou aqui a pecinha, ó. Eu estava até agora tentando montar, mas eu não consegui, né? Eu tava, assim, parecendo aquelas crianças tentando montar, sabe, o brinquedo no encaixe, mas eu não consegui, gente. Então, assim, vai ser na mão mesmo, né? E o que eu preparei para falar hoje é, assim, uma questão que às vezes causa um pouquinho de polêmica. Por quê? Porque o tarô, ele é envolvido em uma série de mistérios, em uma série de mitos, né? Uma série de crenças que as pessoas acabam tendo a respeito do tarô, que muitas vezes acabam, assim, atrapalhando o nosso caminho para poder ter um melhor esclarecimento a respeito desta ferramenta, a respeito deste baralho. Porque não é um baralho comum e, assim, as pessoas às vezes criam, né, assim, muita dificuldade, cria muito empecilho em relação ao acesso ao tarô, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês quais são as características, quais são os aspectos, né, que a gente precisa ter, ou a gente poderia até desenvolver, no caso, para a gente saber se o tarô é para nós ou não, né? No meu caso, eu já contei algumas vezes, né, em alguns momentos, sobre a minha história com o tarô. Eu ganhei esse baralho, esse aqui, que é um tarô de Marsella, é aquele mais original que tem, né, que é o mais antigo, é os desenhos mais tradicionais, aqueles desenhos bem medievais mesmo, né? E o tarô, ele veio parar na minha mão. Mas nem sempre é assim, e não precisa ser assim, tá, gente? Não precisa. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela já tem curiosidade, né? Ela já quer saber um pouco mais. Só que aí começa a acontecer aí as lendas, né? Que ela escuta uma coisa de uma pessoa, outra coisa de outra pessoa e não consegue chegar numa conclusão. Então, hoje eu vim trazer justamente esse tema para poder abrir aqui, né, a nossa temporada de lives. Eu vou fazer sempre às terças-feiras, às 7h30 da noite. Então, durante as próximas semanas, cada semana eu vou trazer um tema diferente aqui para vocês. Então, se vocês quiserem deixar sugestões para mim, pode deixar, porque eu vou incluir aí na minha lista de conteúdos justamente para poder tirar as dúvidas. Porque, assim, a gente não consegue avançar, a gente não consegue aprender alguma coisa nova enquanto a gente tem algumas dúvidas, alguns mitos na nossa cabeça, tá? Tanto que hoje, nos meus stories, eu falei um pouquinho, né, sobre alguns desses mitos. E eu falei, gente, justamente para, assim, para provocar vocês, né? Justamente para dizer assim, olha, e aí, você já pensou sobre isso? Né? Já passou isso na sua cabeça? Alguém já te falou sobre isso alguma vez? Então, é nesse sentido que eu quero trazer esse tema, porque às vezes as pessoas, elas ficam assim, com medo, ou se não inseguras, de avançar naquilo que elas querem, naquilo que elas gostam, porque alguém falou alguma coisa que ela nem sabe se aquilo procede, ela nem sabe se aquilo é verdade ou não, tá? Então, eu separei alguns pontos específicos aqui, que geralmente é a dúvida da maioria das pessoas. Então, eu trouxe primeiro para a gente falar sobre alguns preconceitos. O tarô, ele é envolvido por diversos preconceitos,
né? Então a gente tem aí o preconceito religioso, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que me perguntam: ai, Camila, mas para eu poder ler o tarô, eu tenho que ser de alguma religião específica? Eu preciso participar de alguma religião? O tarô, ele é de alguma religião? Ou se não, assim, algum preconceito em relação a adivinhar o futuro, né? Ah, eu acho interessante o tarô e tal, mas eu tenho medo do que as cartas possam me falar sobre o meu futuro, porque e se for alguma coisa que eu não gosto? E se for alguma coisa que eu não quero saber? Porque, né, eu não vou saber o que fazer com aquilo. Então também existe esse preconceito. E tudo isso, gente, é justamente por questão de não conhecer, né? Não conhecer mais profundamente. Um outro preconceito muito constante e que eu escuto muito, de um tempo para cá nem tanto, mas quando eu comecei a estudar e eu comecei a falar para algumas pessoas que eu estava estudando tarô e eu estava me dedicando, mas naquela época eu me dedicava mais a fazer as leituras para mim mesma, eu não fazia atendimento ainda. E aí as pessoas falavam assim: nossa, mas isso daí traz energia ruim. Esse negócio aí de adivinhação, esse negócio de tarô, não sei, viu? Esse negócio é meio esquisito. Isso daí é uma coisa meio do diabo lá, né? Uma coisa coisa ruim, né? Eu já ouvi muito as pessoas falarem sobre isso. Porque existe uma associação de que a gente não pode conhecer mais do que aquilo que está declaradamente mostrado para nós. E o tarô, ele mostra pra gente o que tá, vamos dizer assim, escondido dentro de nós mesmos, dentro do nosso próprio inconsciente. O tarô, ele vai mostrar aquilo de uma forma simbólica, e aí a gente tem que fazer essa tradução, a gente vai ter que entender essa linguagem para poder traduzir para a realidade. Não é uma coisa tão simples, mas também não é impossível. É totalmente possível de se aprender. Então, esses preconceitos, gente, são muito, muito frequentes, muito comuns, e é totalmente compreensível. Por quê? Porque é um assunto que, assim, as pessoas, elas têm um pouco de cuidado para falar. Às vezes não é nem medo, né? Às vezes a pessoa fala: ah, não, eu não tenho medo, não. Só que ela não quer tocar no assunto porque ela fica assim: ah, mas o que será que o outro vai pensar? Ah, mas o que será que fulano vai pensar de mim? Ah, mas o que será que, né, o vizinho ou sei lá quem vai pensar a meu respeito? E eu não julgo não, gente, porque eu já passei por essa fase, né? Ainda mais por eu ser psicóloga. Então, o fato de eu ser psicóloga e eu ter que seguir as regras profissionais muito dentro do rigor científico, e o tarô, ele tá totalmente fora desse parâmetro, porque ele não é nem um pouco científico, ele é totalmente intuitivo, ele é livre, ele traz pra gente essa aproximação com a gente mesmo de uma forma natural, né? Na psicologia não, na psicologia a gente também trabalha, né, as doenças mentais, enfim, o autoconhecimento. A gente pode trabalhar diversas coisas, né, na psicologia, só que tudo baseado em técnicas científicas. O tarô, ele é outra maneira completamente diferente da gente trabalhar com os nossos próprios conteúdos, né? E é uma maneira em que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Existem técnicas? Sim, existem técnicas que não são científicas, são técnicas de tarô, né? Porque o tarô, ele não é reconhecido como uma ciência, certo? Ele é uma matéria esotérica, né? Então, eu tive muito essa dificuldade de falar para as pessoas que eu estava estudando tarô. Por quê? Porque eu tinha medo do julgamento. E durante muitos anos, né, eu vivi com medo desse julgamento. Até o ponto de eu pensar assim: pô, mas isso não vai me levar para lugar nenhum, né? Na verdade, eu é que sei, né? Eu é que tenho a minha verdade, eu é que sei
as experiências que eu tenho com o tarô, e é isso que faz diferença para mim. Então eu comecei a me desprender um pouco desses julgamentos. Não foi assim uma coisa tão fácil, mas deu tudo certo, graças a Deus. Hoje estou aqui, né, conversando com vocês e trazendo assim esses esclarecimentos, justamente para poder trazer para vocês a facilidade de poder aprender o tarô e usar na própria vida. Uma outra coisa que as pessoas falam muito, gente, que é assim uma outra barreira, né, que muitas vezes a pessoa ela quer aprender, ela tem curiosidade e ela se fecha quando, né, ela entra nessa dúvida, é a questão de ter um dom especial, um dom espiritual. Para você ler o tarô, não precisa ter um dom especial. Não precisa. Isso é mito. Totalmente mito, gente. Mito. Não precisa ter um dom. Você precisa ter vontade. Você precisa ter curiosidade. O tarô, ele é uma nova língua. Então, assim, do mesmo jeito que você tem curiosidade, você tem vontade de aprender uma língua nova. Eu quero aprender francês. Porque eu acho bonito falar com o biquinho. Quero aprender inglês, porque o inglês vai facilitar a minha vida aqui e ali, por exemplo. O tarô é a mesma coisa. Ele é uma linguagem também. Então a gente tem que aprender ali a partir do alfabeto, e aí a gente vai formando, né, as sílabas, e depois a gente vai formando as palavras, e depois a gente vai formando as frases, e depois a gente vai entendendo qual é a mensagem, né, que aquelas figuras estão querendo passar pra gente. É como se fosse uma nova língua. É a linguagem simbólica. E assim, tem muita gente que me pergunta o seguinte, né? Camila, mas você tem esse tarô, né? Eu tenho esse tarô de Marsella, que eu gosto bastante, que é o primeiro tarô, né, que eu tive. Ele tá, assim, amarelado, porque ele é antigo mesmo, viu, gente? Não é efeito, não. Ele tá amarelado mesmo, porque ele tem muito tempo. Então, porque ele era branco antes, né? Só que tem outros tarôs que tem desenhos diferentes, tá? Hoje eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas sei que vocês sabem que existem vários modelos de cartas de tarô, com a mesma estrutura, com as mesmas figuras, só que pintadas de forma diferente, com cores diferentes. Eu já mostrei várias vezes o meu tarô dos gatinhos, que eu adoro, né, os gatos, enfim, tem vários diferentes. E aí as pessoas perguntam muito assim para mim: mas se eu aprender nesse tipo de tarô, eu vou conseguir ler outro? Vai, gente, vai. Qualquer outro tipo de tarô, se for tarô, você consegue. Você vai ter, assim, uma variação na figura. Aquela variação na figura, conforme a gente vai aprendendo o tarô, né? E isso é uma coisa, gente, que, assim, tem um método, tá? Não é uma coisa, né, assim, muito complicada, não. Conforme você vai aprendendo, você vai avançando. O que acontece? Essa mudança de figura, ela vai trazendo novos componentes para sua interpretação. Então, aquela figura que você estava acostumada, então eu vou pegar aqui, por exemplo, a Imperatriz, né? Essa aqui é a Imperatriz aqui do Marsella, né? Maravilhosa. É a imagem tradicional dela e tal. Tem outras imperatrizes de outros tarôs que tem uma figura muito diferente, que ela tá num lugar todo florido, né, cheio de plantas, cheio de flores, com uma cachoeira no fundo e tal. Tudo isso são componentes a mais que existe na imagem e que a gente pode acrescentar na nossa intuição, na nossa mensagem. Então, gente, assim, a gente pode ter, vamos dizer, um tarô como referência, e aí eu indico sempre que você comece ou pelo tarô de Marsella ou pelo tarô do Rider-Waite, que também é outro muito tradicional, né?
que o diferencial dele é que o Waite, ele colocou figuras nos arcanos menores numerados, tá? Que no tarô de Marsella não tem. E aí, a partir desses, você consegue fazer a leitura de qualquer outro. E aí, com essas variações de imagem, você acrescenta na sua interpretação. Mas isso é o quê? É um dom divino? É um dom espiritual? É uma mensagem espiritual que eu recebo? Não. É uma leitura. É uma leitura como se eu estivesse lendo um livro em outra língua, em outro idioma, né? Só que é o idioma das mensagens simbólicas, das imagens, né? E aí a gente vai aprofundando isso, né? A gente vai estudando cada símbolo, a gente vai pesquisando sobre as cores, o que significa a cor de fundo, o que significa a cor da roupa, o que significa, né, a base. Quando aparece o pé da figura, o que significa? E quando não aparece o pé, o que significa? Todos esses detalhes, gente, a gente vai prestando atenção e tudo isso vai somando na mensagem que o tarô quer passar para a gente. Um outro ponto que eu achei muito interessante, que até foi uma pergunta que uma pessoa mandou para mim uma vez, eu achei bastante interessante, eu trouxe isso hoje porque ela não foi a primeira, nem a segunda pessoa que me perguntou sobre isso. Eu coloquei nos stories sobre quando o tarô fecha. O que é isso? Né? Quem já está estudando tarô, quem já conhece um pouco, já está tendo ali os seus primeiros contatos com o tarô, começa a pesquisar algumas coisas, né? E começa a perceber que existe uma variação muito grande de convenções que são feitas pelos próprios tarólogos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu já pesquisei muita coisa, eu já li muitos livros a respeito, né? E tem uma hora que, assim, a gente precisa optar por qual caminho seguir. E eu sou daquelas pessoas que eu acho que a gente tem que ter liberdade de escolher aquilo que faz mais sentido para você, né? Eu já passei por esse período de trabalhar com essa possibilidade do tarô fechar, porque eu entendia que quando o tarô fechava, ele estava me dando, né, a indicação de que aquele não era o melhor momento, não era o momento mais apropriado para aquela pessoa receber a mensagem que ele precisava passar. Então, quando eu utilizei essa convenção, era um cuidado com o meu consulente, era um cuidado que eu queria ter com a pessoa que eu estava atendendo. E aí, gente, o que isso significa, né? Quando eu aprendi, eu vou contar aqui esse segredo rapidamente para vocês, tá? Quando eu aprendi o tarô, eu aprendi essa convenção do tarô fechar, né? O que era? Quando eu embaralhava o tarô para fazer a minha consulta, né, para o meu consulente, depois que eu cortasse e juntasse o maço de tarô novamente, eu teria que juntar todas as cartas, né? Então eu juntei aqui e aí eu preciso ver a última carta de baixo. Se essa última carta fosse o mago, era um sinal de que o tarô estava fechado naquele momento, tá? Que naquele momento não era o mais indicado de eu fazer aquela leitura para aquela pessoa, porque talvez ela não estivesse preparada para receber aquela mensagem. Isso, gente, é uma convenção do tarólogo. Como eu disse, eu já usei no passado essa convenção, porque eu aprendi dessa forma. Depois, eu fui entendendo outras coisas, eu fui entendendo um pouco mais sobre a fluência de energia que acontece entre o tarólogo e o seu tarô, e o tarólogo e
o seu consulente e eu acabei excluindo essa convenção dos meus atendimentos. Porque eu comecei a perceber que se a pessoa ela estava buscando orientação, é porque ela estava disponível para receber aquela mensagem. Existem outras maneiras, né, da gente saber que o tarô está fechado. Que é quando? É quando a gente solicita o tarô várias vezes num curto espaço de tempo. A gente solicita o tarô para ele responder para a gente perguntas muito parecidas, num curto espaço de tempo. Como o tarô, ele capta as nossas energias, né? Ele capta as nossas vibrações sutis e transforma isso na linguagem simbólica, para aquela energia se transformar, precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo de amadurecimento, vamos dizer assim. Precisa de um tempo para que aquela energia aflore na nossa vida e a gente consiga perceber o movimento dela de forma consciente. Muitas vezes o tarô ele traz coisas que não tá ainda na nossa consciência e a gente não consegue reconhecer na nossa vida, na nossa realidade. E demora um tempo, não é muito tempo, mas vamos por aí 15 dias, um mês, mais ou menos, né? E aí depois desse tempo a gente começa a perceber alguns movimentos que o tarô já falou lá atrás. Tá? Então, por causa desse movimento energético, né, por causa desse tempo necessário aí para que esse movimento aconteça, o que acontece? Que a gente pode entender também como o tarô fechar. É você perguntar várias vezes a mesma coisa e ele te trazer sempre a mesma resposta. Não necessariamente com a mesma carta, tá? Às vezes ele vai trazer o quê? Ele vai trazer cartas diferentes, só que com interpretações muito semelhantes, certo? E aí, gente, o que ele tá dizendo pra você? Ó, ele tá falando assim, olha, eu já te falei sobre isso. Você lembra aquele dia ali, a semana passada, que você já me perguntou sobre essa questão? Eu já falei sobre isso pra você. Então, gente, isso também é uma maneira do tarô indicar pra gente que a energia, né, que a gente tá ali solicitando a orientação, ela ainda está vigorando no nosso campo, né? Ainda não movimentou, ainda não transformou. E às vezes a gente fica ansioso, né? Então, essa também é uma maneira que muitas pessoas entendem como o tarô tá fechado pra mim, porque ele só fala a mesma coisa. Ou senão a pessoa fala assim, gente, esse tarô tá viciado, só sai o mago. Toda vez que eu pego, sai o mago. E toda vez eu pego, sai o mago. Mas é por quê? É porque a sua energia, ela ainda tá circulando, né, ao redor desta mesma questão. É uma questão que é importante, muitas vezes é uma questão que a gente despende, né, um nível alto de energia. Então, lógico que o tarô ele vai continuar mostrando a mesma coisa durante um certo período de tempo, enquanto aquela energia estiver por ali, tá? Gente, esse assunto do tarô fechado, a gente poderia ficar aqui falando, olha, 2h30, mas eu não vou ficar. Vamos para o próximo tópico que eu trouxe lá nos stories, que é sobre o tarô trazer pra gente energias ruins. Bom, sobre isso. Escutei muito isso na minha vida inteira, assim, para muitas pessoas que eu falava sobre o tarô. Aí a pessoa falava assim, mas essas coisas traz espírito ruim. Esse negócio de tarô não dá encosto. Isso daí traz energia ruim pra sua casa. Daqui a pouco você vai ver, seu liquidificador tá quebrando, seu fogão tá dando defeito, não sei o que lá. Bom, gente, escutei de tudo já sobre isso. E o que eu falo pra vocês é o seguinte, o tarô, o baralho de tarô, ele é uma ferramenta, né?
do mesmo jeito que a faca é uma ferramenta, certo? Né? A faca que a gente usa lá para cortar o nosso bife, né? Para facilitar a gente cortar, né, um alimento um pouco mais duro, um pouco mais rígido, né, em que a gente machucaria a nossa boca, a gente teria que fazer muita força nos dentes para poder, né? A gente tem um instrumento, a faca, que ajuda a gente a não machucar a boca, machucar os dentes, enfim, para poder realizar aquele processo ali. Da mesma forma, o tarô. O tarô por si só, né, ele não é uma entidade, ele não é um ser, uma entidade com vontade própria. Ele é uma ferramenta. E ele vai servir ao seu tarólogo. Ele vai servir aos consulentes, aquelas pessoas que buscam o tarólogo para ter uma orientação a partir do tarô. E aí, qual é a diferença? Né? De trazer energia ruim, né? Da onde que vem essa crença, essa ideia? É porque, gente, da mesma forma que a faca, ela pode ser usada para facilitar a nossa vida, ela pode ser usada para matar uma pessoa também, né? Tudo depende de quem está usando aquele instrumento. Então, o tarô é a mesma coisa, né? Como ele é uma ferramenta envolvida em vários mistérios, né? É uma ferramenta utilizada para você trazer orientações, trazer questões muito profundas a respeito do ser humano. Se a pessoa que está utilizando essa ferramenta não for uma pessoa idônea, uma pessoa cuidadosa, responsável, né, com a outra pessoa que está recebendo ali as informações, pode acontecer algo de ruim? Pode porque ela pode passar uma informação errada para aquela pessoa, né? Ou o tarô ele está dizendo uma coisa e ela fala outra para a pessoa, né? E a pessoa sai dali iludida e aí aquilo se torna algo ruim. Sim, se torna. Mas por quê? Porque quem está usando a ferramenta está usando de forma errada, de uma forma que não deve ser usada. Então, tudo parte da intenção, tudo parte da gente, tudo parte de quem está no controle aqui da situação. Então, gente, assim, não existe nada, né, no tarô, na história do tarô, né, até a história do tarô também é muito confundida com muitas coisas aí que não tem nada a ver, principalmente relacionados a coisas muito negativas, né, magia negra e coisas, né, assim, desse tipo. E o tarô, ele não foi criado para essa intenção. Mas, na verdade, as pessoas, elas se utilizavam do conhecimento do tarô para o quê? Para sair na frente das outras pessoas e tirar vantagem com isso, né? Como pode acontecer com qualquer outro tipo de instrumento, qualquer outro tipo de ferramenta que nos dá, né, essa vantagem de ter um conhecimento a mais que outras pessoas não têm. Porque o tarô, ele nos dá isso. A gente pode ter um conhecimento a mais a partir do tarô que outras pessoas não têm. Né? Então, isso é uma coisa que eu enfatizo sempre muito. Por quê? Porque depende de como você usa. A ferramenta, ela vai só seguir o que você está direcionando. Se você está usando para o seu bem e para o bem das demais pessoas, tá tudo ótimo. Por quê? Porque é essa energia que você está impregnando no seu tarô. Nada mais, né? Ele não tem uma energia própria, ele tem a sua energia. Por quê? Porque você vai manusear ele, você vai estudar com ele, você vai utilizar ele para você ou para outras pessoas.
Então é isso. Muito simples. Então, gente, eu quero trazer para vocês agora, assim, que eu já tirei um pouco do nosso caminho aí, né? Esses obstáculos, vamos dizer, porque esses mitos, essas dúvidas, eles trazem realmente muito obstáculo. E aí a gente não consegue enxergar o que a gente realmente precisa ver dentro de nós para saber, né? Será que o tarô ele é para mim? Será que né? Se eu começar a aprender, será que eu consigo, né? Ou é uma pessoa que, nossa, tem que ter uma inteligência, né? Super, hiper, super dotado, né? Ou qualquer coisa assim. E não é nada disso, né? A gente precisa, sim, de algumas características, alguns aspectos que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. E se você já tem isso, né, se você já tem essas características de forma natural, vai ficar muito mais fácil para você aprender o tarô. Ai, mas Camila, e agora? Eu não tenho essas características, assim, eu não reconheço essas características em mim nesse momento. E eu tenho curiosidade, eu gostaria muito de aprender tarô, eu gostaria muito de ter essa linguagem simbólica do tarô facilitando a minha vida. E agora, o que eu faço? Eu não posso? Pode. Só que você tem que saber que você vai ter que prestar atenção nessas qualidades, nessas características, para que você consiga desenvolver o seu estudo de tarô. Só isso. É que algumas pessoas já têm isso naturalmente, né? E outras pessoas vão ter que direcionar um pouco mais essa atenção para essas características. É o que eu falei, é a mesma coisa de aprender uma língua, né? Eu tenho mais facilidade para aprender francês do que inglês. Então isso significa que eu nunca vou poder aprender inglês? Não, gente, só significa que eu vou ter que me dedicar um pouco mais. Porque eu tenho mais facilidade com o francês, né, que acho que eu entendo melhor as palavras, não sei, para mim é um pouco mais familiar, né, talvez por ser uma língua latina, né, prima ali do português, né, e o inglês já é uma coisa que eu não tenho tanta familiaridade, é uma coisa mais difícil, então eu vou ter que prestar atenção em alguns aspectos ali para eu poder aprender. Mesma coisa. Então o que eu quero trazer para vocês hoje aqui e deixar claro são essas características. Para quê? Para tirar da vida de vocês, de uma vez por todas, todos os preconceitos, todos os obstáculos que um dia foram colocados no seu caminho em relação ao tarô. Tá bom? Então, gente, assim, a primeira característica é você ter atração pelo tarô, pelas questões aí da simbologia, né? Então, assim, gostar de estudar símbolos, gostar de estudar essa linguagem que está por trás das figuras, né? Isso é muito interessante. E também a intuição, né? Então, perceber se você tem uma intuição mais aguçada, né? E como que a gente identifica isso? Muito simples, gente, né? Geralmente as pessoas intuitivas, elas têm uma sensação de alguma coisa que fazem com que elas tomem uma determinada decisão. Não a respeito do que está acontecendo ao redor, do que está acontecendo fora, mas ela toma a decisão em relação ao que ela sentiu. Isso geralmente é uma atitude de uma pessoa que teve uma intuição. Às vezes ela não sabe que isso é uma intuição. Estou contando agora. Estou contando aqui esse segredo para vocês em primeira mão. Que a pessoa, às vezes ela é intuitiva e ela nem sabe, né? Já aconteceu, por exemplo, de você estar indo para um lugar e de repente, não sei, dá aquele negócio assim, dá aquele estralo e você fala: não, eu não vou mais por esse caminho, eu vou fazer um caminho diferente. Aí você, naquela hora você tomou aquela decisão de fazer outro caminho. Por quê?
sabe-se lá, né? Só que depois, quando passa, né, você terminou seu percurso e tal, você chegou onde você precisava chegar, mais tarde você ficou sabendo, Camila, você sabe que hoje de manhã eu tava vindo pra cá, passei na rua tal, que era a rua que você ia passar e você não passou. Passei na rua tal, nossa, mas tinha um acidente feio lá, menina do céu, olha. Gente, isso é, assim, é declaradamente uma situação completamente intuitiva, em que a pessoa ela foi levada a tomar uma decisão totalmente pela intuição e muitas vezes ela nem sabe. Então, isso é uma característica muito favorável para quem quer aprender tarô. Então, se você tem essa curiosidade, se você tem essa vontade de entender, né, o que as cartas estão falando, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas, da gente desenvolver uma conversa com as cartas, como se aqueles personagens ali, eles fossem reais. E, gente, é uma coisa que funciona tanto, funciona tão bem, porque você imagina realmente aquele personagem da carta como se ele fosse uma pessoa falando para você. Porque, assim, os personagens, eles são, né, ali um arquétipo, que eles têm um conjunto de características e um conjunto de saberes que eles passam para nós. Então, ele tem uma energia própria, ele tem uma forma própria de lidar com as coisas e ele tem a sua própria personalidade. Conforme a gente vai aprendendo, né, a gente vai, assim, investigando um pouco mais essa simbologia das cartas, né, a gente vai desenvolvendo essa conversa. É muito interessante isso. Então, se você já tem a curiosidade e você também já tem a intuição, você já deu 10 passos aí na direção do tarô, né? E você nem tá sabendo. A segunda característica, gente, que eu trouxe aqui para vocês é você gostar de estudar. Porque o tarô vai exigir estudo, né? E assim, gostar de estudar não precisa ser aquela coisa assim, ai, nossa, eu vou me matar de estudar, vou enfiar a cara nos livros e vou ficar ali navegando livros e livros. Não dessa maneira, mas estudar com curiosidade. Sabe, aquela coisa de que assim, nossa, aqui nesse livro tem uma coisa diferente que eu não vi ainda. Ai, deixa eu ver, sabe? Aí você vai lá, né? Querer mexer ali, querer saber o que aquele autor está falando sobre um tema, né, que você está estudando, sobre o tarô, sobre uma carta específica, né? Nossa, ele fala uma coisa diferente ali sobre a carta da torre, né? O que será que é? Né? Deixa eu ir lá ver. Então, essa curiosidade para o estudo, essa curiosidade em querer saber um pouquinho mais, essa curiosidade em querer colocar em prática as coisas, porque o tarô, gente, ele não é só estudo, ele não é só teórico, ele é prática também, né? Então, uma característica importante é você gostar de estudar, ter essa curiosidade, né, que faz você se movimentar para ir atrás de uma coisa nova, de uma coisa diferente e somar isso na prática, que é o quê? Né? Eu vi ali um método novo de leitura e tal. Esse aqui eu não conheço, né? Eu não sei vocês, mas eu assim, eu vou testar tudo, sabe? Eu sou aquela que gosta de testar. Aí, tipo, eu vi um método lá diferente, achei interessante. Eu falei, nossa, esse método é legal, nunca vi desse jeito. Eu já pego meu caderninho de tarô, gente, eu já copio, tipo assim, o primeiro tempinho que eu tiver livre, assim, que eu tiver com meu tarô na mão, eu vou tentar fazer, eu vou testar aquilo, com toda certeza. Então, essa curiosidade, essa vontade de conhecer um pouquinho mais,
sabe? De ver como é que aquilo funciona para você, de testar. Essa é uma característica também que precisa, né? Precisa ter para você aprender o tarô, porque o tarô ele não é uma coisa estática, de jeito nenhum. Não é igual você aprender matemática, né? Que aquela conta ela vai ser sempre aquela conta, aquela fórmula ela vai ser sempre aquela fórmula e ela vai dar sempre aquele resultado. Não, o tarô não. O tarô ele tá sempre movimentando, ele tá sempre trazendo uma coisa nova pra gente. Por quê? Porque a todo momento nós estamos mudando. Ainda bem, né? Sinal que a gente está desenvolvendo, nós estamos crescendo, estamos aprendendo e a ideia é essa, é o movimento. Então, assim, ter essa vontade, sabe? De se movimentar junto. Porque quanto mais você aprende o tarô, mais ele traz esse conhecimento de volta para você. É uma coisa muito legal, né? Acaba virando mesmo uma conversa, né? É como se ele fosse ali o seu amigo fiel, né? E com o passar do tempo, isso vai aguçando mais e mais, tá? A terceira característica é você, lógico, querer aprofundar no seu autoconhecimento, ou seja, você ter a vontade de se ajudar, né? De ter um material, uma ferramenta que possa te apoiar nos momentos aí de decisão, nos momentos de mais dificuldade, nos momentos em que você precisa de um esclarecimento, de uma direção. Então, é ter essa vontade de se melhorar, eu diria, de se ajudar na vida, de se melhorar, melhorar a si mesma e também de melhorar e ajudar os outros. Por quê? Porque o tarô, ele pode ser aplicado para você, né? Que é justamente, assim, o meu foco principal, né? Mas você pode utilizar também para ajudar outras pessoas. Você pode fazer as suas consultas de tarô e você pode passar essas orientações para as outras pessoas com toda certeza, né? Na medida em que você se sente segura, se você se sente seguro, você já conhece as cartas do tarô e você quer proporcionar esse momento para outra pessoa, você pode, né? Gente, as operadoras me ligando bem agora, né? Não dá não. Agora não dá, né? Então, essa questão de querer fazer, de querer aprender o tarô para si mesmo é uma coisa bem legal, porque isso é uma coisa bem diferente da psicologia, né? Tem muita gente que às vezes fala assim: eu gostaria de fazer psicologia porque eu tenho curiosidade, mas seria para usar para mim mesmo. Então não faz, né? Porque a psicologia ela é um estudo científico. Não faça, se não for para você trabalhar e atender outras pessoas, vai fazer terapia. Faça terapia, pague um bom psicoterapeuta e vá fazer terapia, porque o seu dinheiro vai ser muito melhor aplicado do que se você for fazer uma faculdade para você aprender psicologia para aplicar em você mesma. Não dá. Não dá. Isso está fora de cogitação na psicologia. No tarô, não. Olha só como eu falei no começo, o tarô ele é livre, né? E o tarô ele te dá a possibilidade de você receber a mensagem, como que eu vou dizer? Compatível com o seu entendimento, né? Como eu falei, precisa ser um gênio para entender, para aprender o tarô? Não precisa. Por quê? Porque ele vai acompanhar o seu nível de compreensão sobre a mensagem que ele está querendo passar para você, que é o que eu tinha falado antes. Conforme a gente vai estudando mais e a gente vai tendo essa curiosidade de aprender e tal, você vai melhorando a sua conversa com o tarô. Mas
quando a gente está aprendendo, né? Eu lembro que no início eu fazia as minhas anotações no caderno, era assim, era bem básico mesmo, né? Eu fazia uma leitura ali, eu interpretava carta por carta para eu poder entender aquela resposta. E é assim que começa. Por isso que o tarô ele é muito livre, ele é muito democrático, né? É para todas as pessoas que querem ter esse benefício para sua vida, né? Porque você pode aprender primeiro para você, e aí você vai, né, fazer os exercícios, você vai fazer essa aproximação com as cartas primeiro, com você mesma, para depois você poder utilizar isso com outras pessoas se você quiser. É totalmente livre. Então isso é muito legal no tarô. É uma coisa que, assim, em outras áreas a gente não consegue fazer. Mas no tarô a gente consegue e muito. E a quarta característica, gente, para a gente poder, né, finalizar aqui a nossa missão de hoje, é você ter, principalmente, uma mente aberta, né? E um pensamento reflexivo sobre as coisas. Por quê? Porque o tarô, ele não dá uma resposta pronta. Ele não te dá ali, né, tudo declarado, uma respostinha, né, uma formulazinha pronta, só para você pegar e encaixar na sua realidade. Não, você tem que decifrar aquilo, né? É o enigma da esfinge mesmo. A gente tem que decifrar cada leitura, você tem que decifrar cada carta, né? Você tem que adequar aquela mensagem à situação que você perguntou, né? Ou a situação em que você associou para poder pedir uma orientação para o tarô. Gente, isso é pensamento reflexivo, tempo todo, né? O tempo todo o tarô ele vai exigir da gente trabalhar em cima dessa reflexão. Por quê? Porque ele não te dá, assim, a resposta simplesmente de mão beijada. Você tem que analisar para você poder extrair a mensagem, as orientações, aqueles conselhos que o tarô está te passando naquele momento. E a mente aberta. Por quê? Porque nem sempre, eu diria mente aberta e coragem também, gente. Porque assim, nem sempre o tarô ele vai te dar a resposta que você gostaria de ter. Às vezes a gente está com uma expectativa numa determinada coisa e o tarô, ele mostra tudo ao contrário. Então, isso também é uma questão assim que tem que ser considerada, porque é real, acontece. Então, além de você ter a mente aberta e você ter esse pensamento reflexivo, que você tem que extrair a mensagem, precisa ter coragem também. Porque às vezes a pergunta que você faz para o tarô, você está esperando uma determinada resposta e o tarô te vem com outra completamente diferente. Aí você... E agora? Não estava esperando por isso. Aí a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Por quê? Porque o tarô, gente, ele sempre tá certo. Isso é muito duro. É uma realidade muito dura. E eu cheguei nessa conclusão, assim, observando, né, principalmente, assim, as leituras que eu fazia para mim mesma e as leituras que eu faço para os meus consulentes. E depois eles vêm me falar. Às vezes, até uma leitura que, no momento ali da leitura, não faz muito sentido, por isso o pensamento reflexivo, olha só. Naquela hora ali, né, você olhou as cartas, aquilo não fez muito sentido para você, mas tá bom, você guarda ali, anota suas impressões. Às vezes passam uns dias, passa 3, 4 dias, acontece uma coisa nova, na hora vem o tarô na sua cabeça. Aí você fala, caramba, o tarô ele estava tentando me avisar sobre uma coisa que não estava no meu radar,
né? Então, olha só como o tarô, ele realmente te mostra as coisas. E muitas vezes as coisas que a gente não tá nem percebendo o que tá acontecendo. E aí acontece alguma coisa, você fala, nossa, a leitura de tarô tava querendo me mostrar essa situação e eu não consegui relacionar com nada naquele momento. Por quê? Porque aquela situação não tava no meu foco. E aí a gente consegue ajustar e consegue perceber que o tarô estava certo. Mesmo que na hora da leitura não faça tanto sentido assim. Então a gente tem que ter essa paciência, né? É um jogo também de entender de que as coisas têm um tempo para amadurecer, tem um tempo para acontecer, tá? Então, gente, é isso. Como eu falei, né, o tarô ele é absolutamente livre. Essas características são algumas características que são assim as principais para a gente poder desenvolver o aprendizado de tarô, que é muito mais simples e é muito mais fácil do que muitas pessoas pensam que é, tá? Essa conversa com o tarô, né, que eu falei, essa conversa com as cartas, ela pode ser desenvolvida, né? Existe aí algumas práticas, alguns exercícios para a gente fazer isso. E o que a gente precisa saber é que ninguém começa do topo, né? Todo mundo começa do primeiro degrau. Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem para vocês é que se você identifica, né, qualquer uma dessas qualidades em você, começa a pensar seriamente que o tarô ele já fez um chamado aí na sua vida e talvez você não esteja percebendo. Então, olha para isso com carinho, faz uma revisão dessas qualidades e se renda a esse novo mundo que é o mundo do tarô, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui comigo até o final. E eu espero vocês na semana que vem, na terça-feira também. Vou trazer outro assunto, meio que uma continuidade desse, tá? Já tô dando uma dica aqui. Vou deixar aí, vou trazer também umas perguntas, né? Mas vou trazer o próximo assunto aí a semana que vem. Se vocês tiverem dúvida, repito, coloquem aqui para mim, deixem nos comentários. Eu vou encaixar essas dúvidas, essas perguntas nos conteúdos que eu estou planejando para trazer nas lives, tá bom? Então, até a semana que vem. Eu espero vocês. Até terça. Tchau, tchau.